Beleza. Então, eu vou fazer o preâmbulo de novo. Então, para quem esteve no Henrique José hoje pela manhã, sexta-feira, 12 de novembro, não pôde assistir a minha aula, então a gente vai estar fazendo a gravação aqui do conteúdo de hoje para todos, para que todos tenham acesso, né? Então, a gente chamou a aula de multiplicação de frações e suas aplicações. Multiplicação de frações e suas aplicações. Deixa eu aceitar mais um aluno aqui, a Camille. E a gente vai estar recordando, né, e fazendo essas aplicações sempre na medida do possível. Então, vamos começar aqui pela letra A. E eu sei que na terça-feira, né, na aula passada, a gente trabalhou soma e subtração de frações. É um conteúdo, assim, que dá até um trabalhinho, porque toda hora tem que calcular um tal de MMC, né, enfim. E aqui não, né, a multiplicação de frações, ela é a operação mais simples, né, um conhecimento, assim, raso de tabuada, a gente consegue resolver isso daqui. Então, por exemplo, aqui é direto mesmo, né, na aula passada eu colocava assim, ó, não pode, né, errado, fala assim, errado, eu te explicava o que que não podia fazer, que era errado, a gente combinou isso, né, e foi legal que muitas pessoas, inclusive alguns alunos que tinham assistido a primeira aula sobre frações nesse ano, aprendeu o seguinte, que não poderia fazer determinadas ações aqui na multiplicação de frações. Então, aqui, vamos lá. A multiplicação, assim, vou fazer essa seta aqui, ó, só para recordar com você. Lembra que aqui tem um símbolo de multiplicação, então ela é direta, tá? Direta que eu falo é você vai pegar esse 3, multiplicar por esse 7, então repare que eu estou dizendo que pode, né? E vai pegar esse 5 e também multiplicar por esse 6. Então não tem pegadinha, não tem mistério, não tem que ajeitar essas frações, basta que você multiplique. Então vai ficar assim, 3 vezes 7, 21, e 5 vezes 6, 30. Pronto, é isso, acabou. Tá? Então, tabuada pura e simples. Aliás, eu poderia dizer assim ainda. Opa, apaguei demais aqui. Eu poderia dizer assim ainda, né? Para falar bem, bem certinho. Pelo menos tentar falar bem certinho, né? Isso aqui é um numerador. Numerador. Obviamente, isso aqui também é um numerador. Eu vou multiplicar os numeradores, vou colocar o resultado no numerador do meu resultado, né? E isso aqui é um denominador, e eu vou multiplicar, como esse aqui também é, né, um denominador, eu vou multiplicar os meus denominadores e anotar o resultado também no denominador do resultado final, tá certo? Então, beleza, deixa eu apagar essas coisinhas, esses rabiscos aqui, para deixar bem limpinho aí o nosso cálculo, tá certo? Aliás, vamos fazer o seguinte aqui, eu vou colocar esse print na tela já, né, assim, lá no nosso grupo. Vamos colocar aqui na frente uma observação, porque para quem não assistiu a aula e talvez vai ter acesso ao print, mas não ao vídeo, então, vamos colocar assim, basta multiplicar, vamos colocar assim, 2 pontos. Numerador assim, vezes numerador e denominador vezes denominador. Eu acho que já ajuda a recordar. Certo? Vamos deixar isso anotadinho aqui do lado, vamos dar um destaque aqui no título, né? E vamos deixar aqui organizadinho assim. Pronto, eu não vou escrever isso de novo, não, vale aí como regra geral para qualquer produto, né? Produto, quando eu falo produto, é multiplicação. Para qualquer produto que eu queira fazer. Basta multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Já passou do horário, mas eu ainda vou aceitar aqui a Núbia e o José Roberto. Vamos lá. Tem gente atrasada. Está atrasada, hein, Núbia? Bom dia. Bom dia, professor. Vitor Hugo. Como é que vocês estão entrando na aula aí? Não estou entendendo. A professora está compartilhando a internet com a gente está entrando. Ah, tá, que legal. Muito Bom dia, bom. professor. Ah, legal. Deixa eu explicar para vocês, então, Bom dia, rapidamente. professor. Bom dia, Pietro. Porque rapidamente, né, quem que está ali? Ah, é a professora Jaqueline. Não, é a Jaqueline?
Ah, tá. É porque eu já expliquei para a galera que chegou, né? A minha mulher, ela está com sintomas de Covid. Provavelmente o Alex deve ter conversado aí com vocês. Conversou? Aí eu já evito o assunto. Núbia, responde para mim. Tá bom. Já conversou? Hein? Senhor? Não vi. O Alex conversou aí com vocês porque que eu não estou na escola? Não. Não, então é porque a minha esposa está com sintomas de Covid, então, por eu morar na mesma residência que ela, enquanto o exame dela não der negativo, sintomas ainda não deu positivo, não. Tomara até que eu desejo que ela não esteja, né? Então, enquanto o exame dela não der negativo, eu não retorno para a escola. Por isso eu estou no ensino remoto ainda. Tá certo? Entendi. Uhum. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Vocês não perderam muita coisa da aula, não. Então, a nossa letra B, a gente vai fazer novamente aí um produto, né, entre duas frações. A gente fez uma pequena observação aqui para multiplicar, né? Lembrando que a aula está gravada, então mesmo quem chegou agora vai poder ter acesso a ela depois. Basta fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, vamos lá. Esse 10 vezes 5 vai dar 50, né? Então, a gente fez, ó, numerador vezes numerador, e agora nós vamos fazer denominador vezes denominador. Então, 4 vezes 6, 24. 24. Perfeito. Aí, o seu microfone, parece que foi o Pietro que respondeu, está muito alto, está me deixando quase surdo. Aí, por enquanto, Pietro, antes de eu abrir para vocês participarem da aula, espera só um pouquinho, tá joia? Aí, de repente, você diminui aí um pouquinho o som, vamos ver. Bom, eu vou fazer a letra C e vou fazer além de multiplicar, né, as frações, eu estou colocando aqui suas aplicações, né, a gente já vai aplicar frações, digamos, no nosso mundo mais prático, né, e vou fazer uma observação ainda em relação a essas continhas que a gente acabou de fazer aqui, tá? Então, vamos lá. A letra C, então, como não podia deixar de ser diferente, né, deixa eu dar um zoom bem localizado nela aqui, ó, pronto. A gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Eu disse que um conhecimento raso de frações, né, perdão, de multiplicação, né, da tabuada de multiplicação, ela ajuda a gente bastante, porque se eu pedir para você fazer um 8 vezes 7 e você ficar agarrado para fazer essa conta, ou seja, você não sabe, então não adianta a multiplicação entre frações ser um conceito simples que a gente não progride, então não adianta. 8 vezes 7, tabuada, né? 56. E 9 vezes 10, 90. Então, não tem macetinho, não tem MMC, igual aconteceu na aula passada, tá certo? Então, a gente para por aqui. Então, resolvi 3 exercícios muito rapidamente. Ó, lembra que a volta que a gente tinha que dar quando nós trabalhávamos... Eu vou voltar aqui na tela, aqui, ó, essa tela aqui, ó. Essa aqui foi a nossa aula passada. Isso aqui a gente trabalhou na terça-feira, olha. Então, para a gente poder somar essas duas frações aqui, ó, a gente vinha aqui do lado, calculava MMC, eu não parava de fazer perguntas para você, depois nós voltávamos aqui, ó, isso tudo é revisão, né, gente? Toda vez que a gente retoma um assunto, ó, dividia pelo denominador, multiplicava pelo numerador, poderia falar assim, dividia pelo de baixo, multiplicava pelo de cima, então dava um trabalho danado até a gente chegar na resposta final. No entanto, aqui, né, a gente chega rapidamente, porque basta, olha, basta, é simples, basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, que está encerrado aí o processo de multiplicação de frações. Eu vou chegar isso aqui para o lado um pouquinho, tá? Para me dar um espaço aqui, porque eu queria conversar um pouco mais com vocês sobre esse produto. Então, voltando aqui, 3 vezes 7, 21. Esse 3 vezes 7 aqui, 21, e esse 5 vezes esse 6 está dando 30. Aí tinha um processo, né? Bom, isso aqui estava ótimo, né? Uma ótima resposta, a gente conseguiu multiplicar frações, mas existia um processo, e eu vou retomar ele agora, chamado de simplificação de frações, com o objetivo de chegar, a partir da simplificação, numa fração que nós chamamos de irredutível. Aí a gente aproveita essa aula e já fala disso também. Então, a simplificação... Meu amigo, Vitão! Pois não.
Vou só falar Oi. pra galera que vai cair um pouquinho na internet, que eu tô tentando ligar aquela internet boa daqui pra eles, tá? Pra assistir a sua Ah, aula. tá. E aí, se cair, Beleza. tá bom? Show de bola. Mandou muito bem aí, Alex. Tá tudo bem Legal. aí? Tudo bem, certinho. Beleza, amigo. Então, vocês caírem, você não esquenta, nós vamos voltar, tá? Tá, beleza, beleza. Show de bola, valeu. Ai, ai. Então, a gente está tentando, né, a partir de uma fração, né, do processo de simplificação, torná-la irredutível. Esse é o nosso objetivo agora. E eu vou estar recordando isso com vocês. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou dar mais um espacinho aqui, vou continuar arredando isso para cá. Aqui, peraí. Só um minutinho, para ficar bem organizadinho aqui. Lembrando que isso vai para o print da tela, né? Então não pode ficar muito feio, não. Opa, peraí. Peraí que meu computador tá meio travadinho aqui. Aí, agora foi. Eu vou recordar a letra A com vocês, tá? E as outras a gente vai tentar fazer juntos. Aí já entra a primeira participação de vocês. O que é tornar essa fração irredutível? Bom, tornar essa fração irredutível é a gente tentar descobrir um número. E lembra, já no nosso retorno, né? No nosso retorno presencial, a gente estudou, a primeira coisa, os critérios de divisibilidade. E os critérios de divisibilidade, olha a importância, né? Por que a gente começou por eles, né? Porque vai ajudar a gente aqui também, ajuda a gente no MMC, ajuda a gente a simplificar frações. Então, eu quero dividir o meu numerador e o meu denominador por um mesmo número, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quer ver uma coisa errada que eu vou fazer? Dá para dividir o 21 por 7 e dá para dividir o 30 por 10. Dá. Ó, 21 dividido por 7 eu sei o resultado, dá uma continha até muito bonitinha, né? E 30 dividido por 10 também é uma continha linda de se fazer, é super fácil. Só que esse processo, esse que eu acabei de apresentar, está errado. Sabe por quê? Não pode escolher um número em cima e um outro número embaixo. O número deve ser o mesmo. Como eu disse, esse primeiro eu vou fazer. Então, por exemplo, dá para dividir em cima por 3 e dá para dividir embaixo por 3? Dá. Ah, então eu posso. Tem que ser o mesmo número. Tá legal? E eu vou fazer essa conta. Então, se eu vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, então faz o tracinho de fração e agora a gente faz conta. Quanto é 21 dividido por 3? 21 dividido por 3 vai dar 7, tabuada. Beleza? 21 dividido por 3 dá 7. E 30 dividido por 3 dá 10. Então, eu vou anotar o resultado aqui. Pronto, reparem. Eu simplifiquei... Não, é o Tenda. O Tenda. Não, você tem dois, também é Você tem. Eu simplifiquei, ó, o Vitor Hugo foi esperto, desligou o microfone dele lá, valeu. Bem, eu simplifiquei a fração, porque ela ficou mais simples. Olha, o numerador era 21, agora ele ficou valendo 7. Está mais fácil, está mais simples. E o denominador era 30, agora ele está valendo 10. Então, eu estou com uma fração mais simples. Por isso, simplificação. E por que, digamos que ela agora está na sua forma irredutível? Irredutível vem de reduzir. Então, não dá para reduzi-la mais. Ela já ficou o menor possível. Repare, ela está irredutível. Então, por quê? A pergunta seria, qual é o número que dá para dividir em cima e embaixo o 7 e o 10 simultaneamente, ao mesmo tempo? Então, por exemplo, o 7, se a gente recordar um pouquinho, ele é um número primo, então só vou conseguir dividir ele por 1 e por ele mesmo. Então, se aqui eu coloquei 7, e embaixo eu teria que colocar 7 também, mas o 10 não dá para dividir por 7. Por isso, eu estou garantindo que nós chegamos aqui na nossa forma irredutível. Pronto. Então, a gente chegou na fração mais simples possível, 7 décimos. Mas lembre-se que quando a gente coloca esse sinal, né, de igualdade, deixa eu só aceitar aqui agora, a Jaqueline está entrando aí também, é que a gente coloca esse símbolo aqui de igualdade, né, a gente pode até ler como igual mesmo, né, mas ele é principalmente um símbolo de equivalência. Porque se a gente olha para isso aqui, ó, e fala assim, isso não é igual a isso, né? Isso não é. 21 é uma coisa, 7 é outra.
30 é uma coisa, 10 é outra. Por isso que a gente, assim, tenta, sempre na medida do possível, chamar esse símbolo de equivalência. Equivalência quer dizer, vale a mesma coisa. Pode não ser igual, mas vale a mesma coisa. Tá joia? Então, a gente vai treinar isso tudo de novo aqui na letra B, e agora a gente espera que vocês participem um pouquinho. Então, reparem, na minha letra B, eu vou trabalhar a parte de simplificação de frações, a fim de torná-la irredutível. Então, espero que essas palavras não sejam tão estranhas mais para você. Simplificar é torná-la mais simples, né, números menores, e irredutível, onde não se consegue mais reduzir. Tá certo? Então, vamos lá. A gente já multiplicou, a gente já encontrou a resposta 50 sobre 24, ou 50, 24 avos, né? E agora a gente vai procurar aqui um número. Pode ser até que não tenha. Repito, aqui, ó, quando eu tentei dividir em cima e embaixo, numerador e denominador, por um mesmo número, né? A gente não conseguiu, porque o 7 era um número primo, tá certo? Bem, então vamos tentar aqui na nossa letra B. Alguém poderia dizer um número que eu consiga dividir numerador e denominador ao mesmo tempo? Fiquem à vontade para abrir o microfone para falar para mim. Dá para dividir 50 por quanto e 24 por quanto? Sendo que esses números devem ser os mesmos. Vamos, gente. Deixa eu ver quem está aí. Ó. Eduarda, Gabriela, Pedro Henrique. Vai, Pedro Henrique. Professor, eu acho que é 2, não? Por 2 dá. Por quê? Critérios de divisibilidade. Esse número aqui, ele é par. Esse número é par. Esse número também é par. Então, ambos são divisíveis por 2. Então, a gente vai... Com isso, pensa, se você vai dividir um número, ele vai ficar menor. Então, a gente vai aqui colocar o tracinho de fração. Tem gente chegando aí, deve ser com internet rápida agora, né? Pedro Santos. Ah, tá, deve ser aluno aí que estava na aula. Dividindo por 2 o meu numerador, um pouquinho de tabuada também ajuda, né? 50 dividido por 2 vai dar 25. E 24 dividido por 2, também tabuada, né? Essa continha dá para a gente fazer de cabeça, vai dar 12. Beleza, então dá 25 dozeavos. Beleza. Ela se tornou, olha aqui, ó, vamos trazer para cá também, ó. Essa simplificação irredutível, ó, pronto, ó, ela se tornou mais simples, tá? E agora a gente vai verificar se dá para a gente continuar com esse processo de simplificação, tá? Por quê? Vamos verificar se ela está agora irredutível. Então, nós vamos buscar agora, novamente, né? Vamos colocar aqui de azulzinho de novo, ó, um número que em cima e embaixo, numerador e denominador, seja ao mesmo tempo, né, divisível pelos 2. Alguém gostaria de tentar? Dá para dividir 25 e 12 por qual número simultaneamente? Simultaneamente quer dizer ao mesmo tempo. Por 4? Por 4? Então vamos lá. O 12, quem que falou? Quem falou? Não consegui escutar não, porque a sala está dando bastante eco, mas vamos lá. O 12 dá para dividir por 4. E 12 dividido por 4 dá 3. Então, ó, digamos que o meu denominador, ele já ficou mais simples, né, de fato. Só que o 25 não dá para dividir por 4. Tá? Não dá. Então, se não dá para dividir por 4, não foi possível simplificar. Então, o 4 não é uma possibilidade para a gente. Eu poderia até dizer para vocês, pensa outra então, já que o 4 não deu. Mas para a gente, né, encerrar a nossa conversa em relação a esse segundo exercício, né, a gente vai parar por aqui mesmo. Por quê? Porque não tem. Não tem um número que dê para simplificar simultaneamente, né, o 25 e o 12, assim, que seja simultâneo aos dois. Então, esse número não existe. Então, vai ficar 25 dozeavos. Vamos partir agora, então, para a letra C. Então, na nossa letra C, a gente faz o mesmo. Vamos lá? Me diga um número que seja simultaneamente, né, possível dividir o 56 por ele e o 90 também. Alguém poderia sugerir aí para gente? Não ouvi. 2. O 2 dá. O 2 dá. O 2, assim, ele é muito comum, né? Porque se em cima for par e embaixo for par,
isso já é suficiente para que seja divisível por 2. Então, a gente pode sempre tentar começar por ele, né? Então, vamos lá. Vamos ver quanto que ficou aqui. Bom, vou começar pelo de baixo, porque essa continha aqui, eu acho que dá para fazer ela de cabeça. 90 dividido por 2, quebra o número 90 no meio. Ele vira quanto? Quem quer arriscar? Vamos, gente. Alguém aí? 45. 45. Muito obrigado. Aproveita então que você já respondeu. Responde essa. 56 dividido por 2. Se não, a gente vai ter que ir aqui no nosso rascunho fazer essa continha. Ó. Se ninguém souber essa de cabeça. Ó. Então, alguém poderia dizer para mim? É 28? É 28. Então, não vou nem abrir o cálculo ali do lado. Ó. 28. Beleza. A gente nunca deve, assim, ficar satisfeito ao fazer uma simplificação. Repare, ó, a gente pegou aqui, ó, já fizemos ó, uma simplificação, uma etapa, né? A gente deve verificar se é possível realizar mais simplificações. Então, eu sempre sugiro a pergunta. Coloca aqui, peraí, se dá para dividir simultaneamente o numerador e o denominador por esse mesmo número. Aí eu faço a pergunta, alguém consegue? Não é um desafio, não, né? É uma pergunta séria. Alguém consegue? Dá para dividir? Repare que agora eu tenho um número par em cima, um número ímpar embaixo, então não dá para tentar dividir por 2 de novo, né? Nem por nenhum outro número par, né? Porque se não dá por 2, não vai dar por outro par. Alguém poderia tentar dizer um outro aí? Quer ver uma coisa? Ó? Eu vou te sugerir números da tabuada. O 28 dá para dividir por 7. 28 dividido por 7 é uma continha lá da tabuada, e você tem que saber. A resposta dá 4. Agora, o 45 não dá para dividir por 7. Tá? 45 ele não é da tabuada do 7. Então, ó, não dá para dividir por 7, então nem adianta você tentar. Foi tudo que eu fiz ali, em azul, foi inútil, tá? Eu sabia que não dava, né? Mas só para apresentar para vocês. Então, a gente tem que respeitar essa regrinha de aproveitar o mesmo número que a gente vai tentar dividir no numerador, repeti-lo no denominador. Então, aqui a gente também encerra. Pode procurar aí. Se você achar, você me fala, mas não tem não, tá? Então, a gente chegou aqui, através também do processo de simplificação, né? Aqui nós simplificamos, olha, a gente chegou na fração irredutível. Então, essa aqui é a nossa fração irredutível. Beleza? Bem, como que chama a aula de hoje? A aula de hoje chama multiplicação de frações. Então, a gente já multiplicou frações e também simplificamos frações. A gente aproveitou e está fazendo tudo junto. Só que eu coloquei assim, né? E suas aplicações. Ou seja, para que serve multiplicar frações? Então, a gente já começa aqui na nossa letra D a revisar um pouco de porcentagem. Certo? Vamos lá. Eu vou perguntar, porque foi uma aula assim que a gente demorou muito tempo para trabalhar, né? A gente ficou vários encontros trabalhando porcentagem, né? E se alguém pudesse dizer para mim aí, abre o microfone e fala assim, como que... Olha, repare, eu não falei nada, eu já vou recordar, eu vou explicar tudo de novo, mas alguém poderia dizer para mim como que eu armo essa conta aqui? Tipo, eu sei começar, então o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Alguém poderia recordar comigo? E aí, gente? Professor, eu não me recordo como é que faz a conta. Eu só lembro que o D a gente transforma em vezes. Ah, já é um bom sinal. Isso é ótimo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma ênfase para esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo, a gente fala que é porcento. Vamos escrever? A gente fala assim que é por cento. É bem chique a gente falar assim, percentual. Ele é um símbolo de percentual, tá? Ou um símbolo de porcentagem. Essas Lembrei leituras... do 20. O 20 é 20 sobre 100. Isso, então, já tá vendo como é que ajudou? Então, esse símbolo, né, de porcentagem, percentual, ou de porcento, né, se a gente tenta lê-lo dessa forma, vai ajudar a gente. Quem que falou, então, foi como é que você chama mesmo, filho?
Matheus Castro. Matheus, então a gente faz o seguinte, o que são 20%? Isso 20. aqui é a mesma coisa, conforme ele disse, é 20 por cento. Pronto. Então, isso que está de azul aqui, estou recordando, é a mesma coisa que isso aqui. Essas coisas aqui são iguais. São iguais, tá? Vale a mesma coisa. Eu disse, até porque as nossas aulas foram gravadas. Toda vez que você quer escrever um texto, né? Por exemplo, aqui, ó. Não sei que tem lá, esse preço diminua 32%. Você quer colocar a ideia de porcentagem, a fala de porcentagem num texto, é esta linguagem que nós utilizamos, ou seja, esse símbolo aqui. A gente tem que utilizar esse símbolo quando a gente quer conversar com uma pessoa, escrever um texto sobre porcentagem. Agora, se você quer fazer conta, isso aqui não presta para nada. Se você quer fazer conta, é assim que a gente escreve porcentagem. Assim, ó, estou chamando sua atenção, ó. Lembraram? Eu falei isso, está gravado, é só acessar as aulas de porcentagem lá atrás. E aí, o Matheus, ele virou e falou assim, eu lembro que o dia é vezes, realmente, né, a gente vai fazer isso aqui, ó. Então, estou transformando o meu texto, olha, o meu texto em matemática. Então, 20% de 360, não precisa nem de colocar o vírgula 00, porque se eu coloco zero, esse vírgula 00, eu estou falando o seguinte, ó, R$ 360 e nenhum centavo. Se isso aqui é nenhum centavo, nada de centavo, vírgula 00, não tem necessidade da gente escrever. Então, deixa isso aí sem. Então, aqui agora está escrito. É muito importante que você preste atenção. Ó, 20% de 360. Já já a gente vai treinar isso aqui de novo. Então, feito isto, a gente agora vai fazer uma conta de multiplicação de frações. Uma conta que a gente acabou de fazer 3 vezes aqui em cima. Ó. Nós multiplicamos frações, nós multiplicamos frações, e na letra A também nós multiplicamos frações. Então, a gente vai fazer isso de novo. Mas na aula passada, eu já conversei com vocês, mesmo que você fale assim, não, Vitor, aqui não é multiplicação de frações, não, Vitor. Você só tem uma fração. Eu vou falar assim, eu vou até abrir a tela da aula passada para vocês verem. Olha ela aqui, ó. Olha aqui. Aqui, ó. Por que isso aqui está de cor diferente? Porque quando não tem denominador, é porque o denominador, ele vale 1. Então, a gente vai fazer isso lá na nossa tela de agora. Então, aqui, ó, tem denominador? Não está escrito, né? Mas, na verdade, ele está aqui e ele vale 1. Verifique agora, ó. Fração vezes fração. Então, a gente está na aula certa para trabalhar isso. Tá? Bom, se a gente está na aula certa para trabalhar isso, bom, o processo é o seguinte, a gente já fez aqui 3 vezes na aula de hoje, ó, nesses 3 primeiros exemplos. A gente vai fazer 20 vezes 360, e o resultado nós vamos anotar aqui, e depois nós vamos fazer 100 vezes 1, e o resultado nós vamos anotar aqui. Se no final der para a gente simplificar, a gente vai fazer isso. Eu vou seguir esse caminho com vocês, por opção. Então, vamos lá. Bem, 20 vezes 360, eu vou dizer assim para vocês, vamos mancar o esperto. A gente não precisa de fazer assim, ó. A gente já conversou sobre isso. Pode fazer isso, vai dar uma conta enorme, tá? Mas a gente pode fazer assim, quer ver? Presta atenção. É bom que está gravado, depois você pode assistir de novo. Eu vou apagar esses zeros aqui, ó. Eu apaguei um 0 do 360 e um 0 do 20. Por quê? Bem, basta que a gente faça 36 vezes 2. Aí faz a continha normal. 36 vezes 2 vai dar 6 vezes 2 dá 12. Vai 1. 3 vezes 2 dá 6 e 1 vai dar 7. Então, 36 vezes 2 dá 72. Quantos zeros eu apaguei aqui? Não foram 2 zeros? Aí você acrescenta ele aqui no final.
7.200. Então, 20 vezes 36. Eu vou abrir minha calculadora, não é para conferir o meu cálculo, é só para te mostrar, que você fala assim, dá certo, ó. A continha que eu tinha que fazer era essa, ó. 20 vezes 360. Então, você pode ver que vai dar exatamente 7.200. Então, 20 vezes 36, anota aqui o resultado, 7.200. E agora eu vou fazer denominador vezes denominador. 100 vezes 1 é tabuada, porque todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. Pronto. Então, eu terminei. Eu vou até deixar essa continha aqui no cantinho, ó, porque ela faz parte do nosso rascunho, então ela vai para o print de tela. E eu multipliquei, eu fiz igual todos os outros exercícios, né? Se alguém tiver dúvida, é só abrir o microfone e falar, professor, eu não entendi, tá? Mas eu acabei de multiplicar numerador vezes numerador, botei resultado aqui, fiz o mesmo com os denominadores, coloquei o resultado aqui. A pergunta é, dá para simplificar? Essa partezinha amarela aqui, ó, se der, a gente vai fazer, escolher um número em cima e embaixo para dividir, simultaneamente, tem que valer para os dois. Dá, tem um monte, tá? Na verdade, se a gente começar a tentar aqui, a gente vai achar um montão. Mas deixa eu chamar a sua atenção para um detalhe, né? A gente viu também nas aulas lá atrás que quando tem zeros assim, a gente pode sempre simplificar um de cima com um de baixo. Então, por exemplo, ó, esse zero de cima cancela com o zero de baixo, e esse outro zero de cima cancela com o outro zero de baixo. Olha o que sobrou. Sobrou 72 dividido por 1, quando eu simplifico zeros dividido por 1. 72 dividido por 1 é 72, né? Aí vamos colocar, como ele pediu para calcular 20% de 360 reais, vamos dizer que a resposta disso aqui vai ser 72 reais. Essa é a nossa resposta, digamos, mais bem feitinha, mais adequada para esse exercício. Então, 20% de 360 reais é 72 reais. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, 8h35, aqui no meu reloginho do computador. Eu vou deixar 5 minutos, às 8h40 eu volto, tá? Eu tô aqui, tá? Vocês vão armar, eu vou deixar os dois exemplos abertos aqui na tela, para você poder utilizar a letra D para te ajudar a montar a letra E. Você vai meio que copiar dali de cima, ajustando os valores, vai tentar fazer os cálculos e vamos ver quanto que dá. Certinho? Então, ó, pronto, eu vou desligar o meu microfone, a minha câmera, e vocês vão fazer para mim a letra E. Show? Então, vamos lá, ó, com vocês.
Estou voltando aí. Progrediram. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Calcule 15% de 120. Uma perguntinha aí. Quem fez? Resposta final dá quanto? Vou deixar anotadinho aqui para a gente conferir. 180. Então, é o Matheus, né? Vamos deixar aqui. Matheus de 180. Mais alguém? Não? Então, vamos lá. Então, vamos deixar ali o de cima sempre aparecendo, né? Para você comparar o que nós vamos fazer e o que nós já fizemos, né? Então, calcule 15% de 120. Então, a gente vai escrever, ó. 15, ficou feio pra caramba meu 1, vamos escrever de novo, ó. 15 por cento de 120. Essa é a conta que nós temos para fazer. Por que que isso é multiplicação de frações? Porque, embora não esteja escrito o 1 aqui embaixo, a gente sabe que ele existe, então a gente pode preencher para ficar bem nítido para vocês. Uma fração vezes uma outra fração. Certo? E agora a gente tem que fazer continhas, né? Então, vamos botar aqui, ó. A gente espera que, olha só que estou falando, ó, uma fração vezes uma outra fração, o resultado seja também uma fração. Então, por isso eu já vou colocar aqui o traço de fração. 15 vezes 120. Se eu não sei quanto dá essa conta, a gente vai ter que vir aqui, ó, e armar. 15 ou 120 vezes 15, vamos fazer assim, 120 vezes 15. A gente pode fazer assim, ó. Só um pouquinho, deixar aqui assim, porque eu vou fazer um negocinho aqui com vocês. A gente pode fazer assim. Opa! Da mesma forma que eu fiz ali no exemplo anterior, a gente pode tirar esse zero daqui, não. Esse zero aqui, a gente pode tirar ele para facilitar a nossa vida. A gente pode deixar esse zero, não tem problema nenhum. Eu vou tirar. Eu vou fazer 12 vezes 15 e no final eu vou acrescentar um zerinho, tá? Então vai ficar assim. 5 vezes 2, 10. Coloco 0. Vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Então vamos anotar aqui o resultado. Vou tirar isso aqui, né? Pronto. Continuando. Agora eu vou fazer esse 1 vezes esse 2 e esse 1 vezes esse 1, tá? É isso que eu vou fazer agora. Então vamos lá. 1 vezes 2 dá 2. A gente começa daqui, né? Ó. E esse 1 vezes 1 dá 1. Agora a gente soma. 0, 6 com 2, 8. Abaixa esse 1 aqui. Tá, 180. Mas lembre-se que aqui tinha um 0, portanto, eu tenho que acrescentar ele aqui no final. Isso é só para facilitar a nossa vida, tá? Deixa eu arrumar essa continha aqui, deixa eu arredar isso aqui para uma outra posição aqui, ó, só para dar espaço para a gente. Deu 1.800. Vamos abrir a calculadora? Ó, 120 vezes 15, eu não estou conferindo resposta, né? Só para você ver, ó, 1.800. Então, quando a gente tenta tirar um zero e colocar ele no final, é só para facilitar a vida. Todos vocês podem fazer isso, mas vocês não podem esquecer do detalhe, tá? Então, dá 1.800. Então, vamos lá. 1.800. Vou escrever aqui, tá? Ó. 15 vezes 120 vai dar 1.800. 100 vezes 1, nós já fizemos essa conta aqui em cima, ó. Dá 100, né? Dá 100. Então, vamos lá. 100. Pronto. E agora a gente vai fazer igual nós fizemos em cima. Então, esses zeros aqui, quando eles foram eliminados, né? Um zero de cima, a gente simplifica com zero de baixo. Se tem mais um zero em cima, a gente também pode simplificar com zero de baixo. Aconteceu de novo. Então, esse zero aqui, eu vou simplificar com esse zero, sempre de trás para frente, tá? E esse zero, eu também vou cortar com esse outro zero. O que sobrou para mim aqui? Sobrou o número 18. Vou copiar do de cima. Olha como é que é parecido, ó. Sobrou, na verdade, 18 no numerador
E o meu denominador, vamos dizer que ele ainda não sumiu, mas o denominador só ficou o número 1. Mas a gente está cansado de saber, e eu acabei de falar, ó, todas as vezes que não tem denominador é 1. O contrário também. Todas as vezes que o denominador é 1, é porque a gente pode não escrever denominador. Então, aqui, como eu quero calcular 15% de R$ 120, a resposta são R$ 18. Aí, uma dica para o Matheus, que a continha dele deu 180, não sei exatamente aonde você errou, mas pensa o seguinte: o que é 15% de uma coisa? É uma parte dela. Então vamos pensar. Se é uma parte dela, uma parte de 120 não pode dar mais do que 120. No seu caso, deu 180. Então, Professor, eu já lembrei onde que eu errei. Eu errei porque Ah, preciso de adicionar um zero no final. beleza. Beleza, então. Então, assim, quando a gente fala, né? Que fique aí o alerta para todo mundo, né? Ó, se eu estou calculando ó, uma parte de 360, o resultado tem que ser um número menor que 360, um pedacinho dele. Então, ó, uma parte de 120 é um pedacinho de 120. No caso ali foi 18. Então, nós evoluímos bem aí. 8h45. Então, agora a letra F que nós vamos fazer. Tem duas, F e G, né? Aqui eu coloquei FF, mas vamos lá. A gasolina em alguns postos do país chegou a R$ 8. Não sei se vocês se lembram, mas quando a gente começou a trabalhar esse assunto, e as aulas estão gravadas, eu dava print das telas, print das telas não, print dos postos de combustível. E a gente estava arrepiando o cabelo porque a gasolina estava chegando a 6,30 nas nossas aulas. Ainda bem que está gravado. E agora a gente. E está chegando a 8 em Juiz de Fora, ainda não tem R$ 8, não. Mas vamos lá. A gasolina em alguns postos do país chegou a R$ 8. Suponha que, por algum milagre, é só milagre mesmo, porque se depender do presidente, isso não vai diminuir, esse preço diminua em 32%. Qual seria o novo preço do combustível? Reparem que agora é uma conta de porcentagem, só que está envolvida em um problema. Se é um problema, a gente não consegue armar ele assim, ó, só de olhar para ele. Porque reparem, aqui tinha um texto muito pequenininho em português e nós passamos ele para matemática. Depois que a gente passa para matemática, é só fazer a conta. Tem uma interpretação a se fazer. Então, a gente tem que interpretar o que está sendo pedido aqui, armar o problema e só então fazer os cálculos. E eu vou dar os mesmos 5 minutos para você tentar fazer esse exercício. Provavelmente eu não vou conseguir fazer o último, mas ele vai ficar para casa, tá? Até porque a gente está no presencial, vou poder cobrar isso de vocês. Melhor ainda, né? Então, letra F. A gasolina em alguns postos do país chegou a R$ 8. Suponho que por algum milagre esse preço diminua em 32%. Qual seria o novo preço do combustível? Beleza? 5 minutinhos, estou desligando minha câmera e meu microfone para que vocês possam fazer. Então vamos lá, já já eu chamo vocês. Vai lá.
Estou aqui. Vamos lá? Bem, parece que a mensagem que o problema traz para a gente é calcular 32% de R$ 8. Porque ele tenta mostrar essa relação, né? Ó, ela custa R$ 8, né? E se acontecer um milagre, ela diminui 32%. 32% em relação ao que ela custa, né? Em Professor, relação... resposta, Oi, pode falar ou é pra pode falar. de acordo com a minha conta que deu R$ 2,56. 2,56. Vamos deixar aqui guardadinho para a gente poder conferir, tá? Então, vamos lá. Vamos escrever isso em matemática? A pergunta é, então, se ela tem que diminuir 32 centavos, seria ótimo que acontecesse, né? Mas vamos lá. Então, a gente vai calcular quanto ela tem que diminuir. Ela tem que diminuir 30... Deixa eu dar um zoom aqui, porque se a letra fica ruim. Ó, 32% de R$ 8. 8. O número mais simples que a gente poderia escrever. Bem, então agora, vamos lá. Estou copiando do de cima, tá? Ó, a gente já aprendeu que a gente pode preencher isso aqui com o número 1. Tá legal? E agora a gente tem que fazer a continha. Numerador vezes numerador para poder colocar o resultado aqui. Então, a gente vem ali do ladinho fazer a continha, tá? Então, vamos lá. Ficou assim, ó. 32 vezes 8, isso é um rascunho, né? Ó. 32 vezes 8 vai dar 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 3, 24. E 1, 25. Então, 32 vezes 8, estou notando aqui na frente o resultado, tá? Porque eu não sei fazer essa conta de cabeça, por isso eu fui ali no rascunho. 256. Vamos colocar o traço de fração. E agora a gente vai dividir. A gente vai dividir, não, perdão. A gente vai multiplicar o 100 vezes 1, que a gente sabe pela terceira vez hoje, que esse resultado dá 100. Bom, aí aqui a gente deu um pequeno azar. Por que a gente deu um azar? Porque nos dois exemplos anteriores, eu vou pegar a cor verdinha, olha só. Aqui, ó, tinha 2 zeros no numerador, 2 zeros no denominador. A gente cortou eles. Aqui tinha 2 zeros no numerador, aqui também tinha 2 zeros no denominador. A gente cortou esses zeros. Então, facilitou muito a nossa vida. Os números diminuíram automaticamente, né? O zero sumiu. Aqui, eu não posso cortar, porque em cima, o número 256, ele não possui zeros. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir. A gente vai dividir 256 por 100, só que tem uma coisa na matemática que nós também já estudamos por aqui, que diz assim, todas as vezes que a divisão for por 100, por 10, por 100, por 1000, basta que a gente mexa com a posição das vírgulas, ou da vírgula, melhor dizendo. Não lembro, professor? Então vamos lá. Vou escrever de novo aqui o número 256. Eu vou recordar com vocês que tem uma vírgula aqui. Vocês vão lembrar da aula. Aliás, eu vou deixar aqui o zoom para você focar só nisso. Ó. Tem uma vírgula aqui. Ah, mas eu não estou vendo. Você não está vendo porque você não quer. Porque eu já falei que aqui tem uma vírgula. Tá? A gente não costuma escrever, mas ela está ali. Quando eu divido um número por 100, pensa comigo. Se eu vou pegar o número 256 e vou dividi-lo, ele vai ficar menor. Esse número vai ficar menor. Então, a gente vai pegar essa vírgula aqui, ó. Eu já fiz isso, vocês vão lembrar agora da aula, ó. Essa vírgula vai mexer. Ela vai mexer quantas posições? 2 posições, porque eu estou dividindo por 100. E o 100 tem 2 zeros. Reparem, ó. Mexo ela uma posição, mexo ela 2 posições. Pronto, terminei. Então, dividir um número por 100 significa, vamos voltar para cá para eu explicar de novo, ó. Pega essa vírgula que se encontra no final do número e mexa com ela 2 posições para a esquerda. Por que para a esquerda? Porque o número tem que ficar menor. Então, pensa, 256, quando eu mexo com ele para cá, ó, ficou 25,6. E se eu mexer de novo, ficou 2,56. Ele está ficando menor. E se fosse por 1000, eu ainda mexeria mais uma posição. Colocaria um zero ali no início, que não é o caso, né? Então, vamos lá, 2,56. Pronto. De acordo com a
resposta aqui, ó, vou até apagar do Matheus, 2,56. Mas reparem, tá certinha a conta do Matheus, vou deixar o nosso rascunho aqui, tá? Significa que nós ainda não respondemos a pergunta, mas vamos lá. A gente fez a conta de porcentagem. Peraí, o que aconteceu com essa conta toda que nós fizemos? Ó, a gasolina em alguns postos do país chegou a R$ 8,00. Suponha que por algum milagre esse preço diminua 32%. 32% está dando quanto? R$ 2,56. Então, quando ele pergunta qual seria o novo preço do combustível, então, na verdade, agora nós vamos fazer R$ 8,00, que é o preço atual, menos o que ele vai diminuir. Ele vai diminuir 2,56. Então, a gente vai fazer essa continha. Que também são cálculos, assim, muito parecidos, né, com o que nós já fizemos. A gente já subtraiu com vírgula. Ignora a vírgula, não sei se você se lembra. Vamos fazer, ó. A gente, ó, pega emprestado, né, assim, ó. Esse zero, opa, aqui, né, passa a valer, peraí. Ah, esse 0 passa a valer 10, aqui passa a valer 9, e aqui passa a valer 7. Então, agora, 6 para 10 faltam 4, 5 para 9 também faltam 4, abaixa a vírgula, e 2 para 7 faltam 5. Vou escrever um negócio aqui, ó. Sonho. Isso é um sonho. A gasolina, ela não vai diminuir esse preço. Então, a resposta do nosso problema, ela está aqui, ó. Vou escrever isso com vocês, tá? Vou colocar aqui como resposta. Os cachorros já estão inquietos aqui debaixo de mim, mas vamos lá. Qual seria o novo preço da gasolina? O novo valor seria, tá? Eu vou colocar seria, não vou colocar será, não, porque ele não vai ser. Seria de R$ 5,44, se ele diminuísse 32%. Isso aqui, ó, é uma diminuição de 32%. Tá certo? Eu vou parar por aqui, porque nós já estamos no limite, né, da nossa aula. Agora vocês têm aula de outra disciplina aí. Eu vou colocar o print lá no grupo e a letra G de vocês. Eu só vou ler o enunciado. Sabemos que, em Juiz de Fora, o preço da gasolina é de 7,5. Olha só. Não é 7,5, isso é 7,50. Eu que não quis colocar aquele zerinho aqui, que a gente está careca de saber que é desnecessário. Por isso eu coloquei 7,5. Mas, na verdade, é 7,50, tá? É assim que a gente lê. Então, R$ 7,50. Se até o final do ano este valor aumentar em 20%, que é provavelmente o que vai acontecer, qual será o nosso presente de Natal? Ou seja, qual será o preço da gasolina lá em dezembro, no final do ano? Então, letra G é para vocês fazerem em casa. Eu vou publicar, então, essa tela, né, para vocês agora, nesse minuto. Vou mandar o vídeo para o YouTube, vou postar o link para vocês já já. Beleza, então? Ó, vou voltar aqui. Obrigado pela participação aí de todos. Bom dia. Valeu, gente. Vou interromper a gravação. E boa aula aí para vocês, galera. Tchau, tchau.